Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Me chamo Bernardo Barbosa Sampaio de Souza, sou aluno de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina e vou estar apresentando esse vídeo relativo ao conteúdo de metamorfose, como forma de avaliação da disciplina de Entomologia Agrícola, onde o professor é Alexandre Poltronieri. Bem, vamos para o primeiro slide. Aqui temos então a introdução sobre o tema. Para falar de metamorfose, precisamos falar sobre a classe Insecta, que é onde ocorre isso. O que é a classe Insecta? É a classe de seres vivos que estão abrigados os insetos, os tão famosos insetos que nós estamos acostumados a ver no dia a dia, a conviver com eles, seja de forma positiva, de forma negativa, eles estão sempre no nosso dia a dia. Bem, o que nós temos em relação a essa metamorfose, e um fator muito importante, inclusive, que classifica insetos como insetos, é a presença do exoesqueleto. E é justamente esse exoesqueleto que passa por transformações, por trocas, que irão classificar os diferentes tipos de desenvolvimento entre insetos. Aqui na imagem, como nós podemos ver, nós temos um desenvolvimento A, um desenvolvimento B e um desenvolvimento C, que iremos destrinchar melhor mais para frente. Mas, a princípio aqui para introduzir, aqui nós temos uma ametabolia, aqui temos uma hemimetabolia e aqui uma holometabolia, que agora nós vamos entender melhor o que é cada um desse tipo de desenvolvimento, né? Bom, aqui temos então a ametabolia. Esse tipo de desenvolvimento ele caracteriza-se pelo fato de não ocorrer nenhuma mudança morfológica no inseto, somente o aumento de tamanho e o ganho da maturidade sexual na fase adulta. Mas aqui, após a eclosão do ovo, nós vamos ter um indivíduo imaturo no primeiro ínstar com a mesma morfologia que ele possui no segundo ínstar, no terceiro ínstar e já na fase adulta. Aqui, esses dois exemplos aqui também são de indivíduos ametábolos que, quando mais novos, aqui eles são adultos, né, mas quando mais novos eles possuem a mesma morfologia. Perfeito, então vamos para o próximo slide. Aqui nós temos a hemimetabolia, que vai apresentar o quê? Vai apresentar uma fase de ninfa e uma fase adulta. Bem, o que é uma fase de ninfa? Aqui nós temos o ciclo de um indivíduo da ordem Orthoptera. E como podemos ver, vai ocorrer a oviposição, que é quando a fêmea já fecundada após a cópula, ela irá desenvolver os ovos, que serão colocados em algum substrato. Pode ser na terra, pode ser em folhas, depende muito do tipo de ordem. Bem, aqui no caso, os ovos irão eclodir, nascendo então as ninfas. E qual a diferença da ninfa, do indivíduo em fase de ninfa, para o indivíduo na fase adulta? Bem, basicamente as diferenças estão relacionadas ao tamanho, à ausência de asas, o que nós temos, e é uma das formas de identificar insetos mais novos de insetos mais maduros, é a presença de broto alar. O que é o broto alar? Ele é como se fosse um princípio de asa, mas ainda não chega a ser uma asa funcional que o inseto vai utilizar para locomoção. Além disso, ele também não apresenta maturidade sexual e ele ainda vai precisar se desenvolver. Bem, então ele vai passando aqui por esses estágios até que ele chega na última muda, se tornando então um indivíduo adulto sexualmente maduro, que vai reiniciar o ciclo através da cópula para que possa, enfim, novamente dar prosseguimento no ciclo de vida. Bem, agora nós temos a holometabolia. Como nós podemos ver aqui, os insetos holometábolos eles representam 86% de todos os insetos, ou seja, é mais do que a metade, é uma grande maioria dos insetos. Aqui nós vamos ter a fase larval, a fase pupal e a fase adulta. Ou seja, ocorre aqui a metamorfose completa. Por que a metamorfose completa? Porque ocorre uma mudança drástica, uma mudança total do indivíduo do estágio larval para o indivíduo na fase adulta, como nós podemos ver aqui na holometabolia da ordem Diptera,
que um exemplo aqui seria a mosca doméstica, que é a espécie, que é essa mosca que nós estamos habituados a ver rondando as nossas casas. E, bem, o ciclo dela basicamente é isso. A mosca adulta, a fêmea já fecundada, ela oviposita seus ovos em algum substrato. Após o período de desenvolvimento embrionário aqui nos ovos, ocorrerá a eclosão. Aí teremos o primeiro estágio larval, o segundo estágio larval e o terceiro estágio larval. Após o terceiro estágio larval, ocorrerá a fase de pupa, a fase pupal, que mais para frente iremos dizer quais são os tipos de pupa e também quais são os tipos de larvas possíveis na holometabolia. Mas a pupa é um momento de desenvolvimento desse inseto, no qual ocorrerá essa transformação por completo de suas características morfológicas. E após isso ele estará maduro novamente para reproduzir-se. Bom, então agora aqui eu vou apresentar sobre a fase larval da holometabolia. Vou mostrar quais são os exemplos de larvas existentes e também quais são as ordens que elas são comuns de ocorrer. Bem, vamos lá então. A larva vermiforme, ela possui essa morfologia semelhante a um verme, tem como característica a ausência de pés, ou seja, são larvas ápodas. São típicas da ordem Diptera, ou seja, são típicas de moscas geralmente. E o que ela tem assim de importância agronômica? A importância dela está no fato de que as moscas ovipositam, ou seja, colocam seus ovos geralmente no tegumento de frutas. Quando esses ovos eclodem, essas larvas irão se alimentar da polpa das frutas, podendo gerar sérios prejuízos econômicos para produtores rurais. Bem, temos aqui também a larva limaciforme, ou seja, ela possui esse formato de lesma e também são ápodas, ou seja, não apresentam pés. Uma característica interessante aqui dessa larva é que ela não apresenta um efeito danoso para a agricultura. Muito pelo contrário, elas são larvas predadoras e elas se alimentam de insetos, como podemos ver aqui, esses pequenos insetos são afídeos da ordem Hemiptera. Ou seja, o que ocorre? Elas se alimentam desses insetos que são pragas, levando assim um benefício nas produções, nas lavouras. E elas também são de indivíduos da ordem Diptera, principalmente da família Syrphidae. Bom, agora vamos para o próximo slide. Aqui nós temos as larvas eruciformes, larvas conhecidas como tanajuras em alguns locais e também muito típicas por serem... São conhecidas por serem larvas perigosas, né? São conhecidas como lagartas, na verdade. Bem, essas larvas aqui, elas são típicas de qual ordem? Da ordem Lepidoptera, que nada mais, nada menos é a ordem que abriga as borboletas e as mariposas. Elas possuem uma heteronomia bem diferente das duas larvas apresentadas anteriormente, ou seja, elas possuem um corpo dividido em cabeça, em tórax e abdômen, apresentando nessa divisão algumas larvas, nessa classificação de larva, algumas larvas conhecidas como médio-palmo, pois elas não possuem pernas nessa parte aqui do tórax. Então elas andam como se estivessem fazendo realmente uma medida de palmo. Além dessas larvas aqui, que possuem essa conformação morfológica, algumas também possuem alguns alongamentos laterais e nem todas vão possuir pelos urticantes, né, que são esses pelos que causam queimaduras. Elas também apresentam um possível dano no campo agrícola, pois elas são larvas herbívoras, que se alimentam de folhas, geralmente, de plantas. Bem, agora temos aqui as larvas campodeiformes. Essas larvas aqui são bem interessantes, elas apresentam 3 pernas, né? Ou seja, 3 pernas, perdão. Apresentam 3 pares de perna, totalizando 6 pernas no caso. E também são indivíduos predadores. E principalmente elas predam pulgões, tanto na fase larval quanto na fase adulta. Porque no caso aqui,
essa é a larva da joaninha, a tão famosa joaninha, que também é um indivíduo predador que pode ser usado no controle biológico de pragas. Sobre a ordem que ocorre essa larva aqui, é na ordem Coleoptera e na Neuroptera. Bom, vamos para o próximo slide. Temos mais larvas para apresentar. Bem, aqui nós temos a larva carabiforme. Ela possui essa morfologia aqui diferenciada, possui um alongamento, né, diferente das larvas que já observamos anteriormente. Também apresentam 6 pernas, né, 3 pares de perna, e elas também são indivíduos predadores. Elas possuem esse hábito de predação e habitam o solo, alimentando de outros indivíduos pertencentes ao filo Arthropoda, né, outros artrópodes. Bem, aqui podemos falar então das larvas curculiformes. Essas larvas, elas são assim denominadas pois elas são muito típicas na família Curculionidae. Elas são larvas que não possuem pernas também, são ápodas, assim como as larvas vermiformes, e elas têm essa conformação aqui no tagma sensorial, que é a cabeça, que é uma cabeça quitinizada, ou seja, ela possui uma certa rigidez e ela possui essa forma recurvada e uma coloração branca, como se fosse um leite, assim, né? Meio amarelada, meio leite. E os indivíduos curculionides, né? Quando adultos, eles possuem uma estrutura diferenciada denominada rostro, que é um alongamento no aparelho bucal. E também estão presentes as antenas. Bem, vamos. Bom, temos aqui nesse slide, então, as larvas Scarabeiforme. Por que esse nome? Bem, esse nome vem pelo fato que elas são pertencentes à família Scarabeidae, que é uma família da ordem Coleoptera, ou seja, representam os besouros. Elas possuem esse formato, essa curvatura, né, bem particular, que forma um C, e elas possuem esse último segmento do abdômen bem desenvolvido. E tanto na fase larval, aqui, quanto na fase adulta, quando já são besouros maduros, elas habitam o solo. E nos indivíduos adultos é possível observar o primeiro par de pernas sendo do tipo fossorial, que é uma perna utilizada para escavação, que é típica desses seres que habitam o solo. Aqui nós temos a larva elateriforme, que é típica da família Elateridae, também da ordem Coleoptera. Bem, elas são conhecidas como larva arame, porque elas possuem esse formato muito semelhante a um arame, possuindo o corpo alongado, achatado, além de tudo quitinizado, ou seja, ele é reforçado com essa estrutura de quitina, e o tórax possui 3 pares de perna. Bem, possuem também uma importância agronômica, pois são pragas agrícolas. Aqui então nós temos as larvas buprestiforme, que são da família Buprestidae, né, da ordem Coleoptera. Elas são achatadas e ápodas, ou seja, não possuem pés. E uma característica bem peculiar e interessante é a parte do tórax aqui mais anterior com essa conformação alargada. Bem, por fim temos as larvas cerambiciforme, que são da família Cerambicidae, também da ordem Coleoptera. Aqui nós podemos observar espiráculos ao longo do corpo dessa larva, e também é uma larva que possui relevância agrícola. Bom, aqui então vamos falar sobre a fase de pupa, que é a segunda fase do desenvolvimento pós-embrionário dos indivíduos holometábulos. Após o período larval, ocorrerá então essa fase. Bem, essa fase é muito delicada, porque os insetos ficam sujeitos, né, a adversidades ambientais, pois estão no período de dormência, né, onde vai ocorrer uma transformação completa da sua morfologia. Aqui nós temos, então, 3 tipos de pupa. Obtecta. Obtecta é esse tipo de pupa aqui, que é típico da ordem Lepidoptera, ou seja, borboletas e mariposas. E ela ocorre, né, ela pode ser identificada porque os apêndices estão aderidos ao corpo do inseto. Então é possível visualizar o contorno das asas, das antenas, dos olhos
de uma forma não tão nítida, mas que é possível, né, identificar. As pupas, né, no caso das mariposas, elas geralmente são mais escuras, com tons mais marrons e são colocadas no solo. Já no caso das borboletas, que é aqui no exemplo, ó, elas são mais coloridas, geralmente colocadas em galhos ou folhas. São denominadas pupas nuas, né? E elas podem ser colocadas dentro de estojos ou casulos. Muitas pessoas confundem, né, o casulo com a pupa, são coisas diferentes. Casulo ou estojo é uma estrutura que está ao redor da pupa, né? Bem, então aqui temos a pupa exarada, também chamada de pupa livre, que ela é muito comum em Coleóptera e Hymenoptera, ou seja, besouros são um grande exemplo da ordem, são os indivíduos da ordem Coleóptera, né? E aqui, por que ela é pupa livre? Porque é possível visualizar todos os apêndices, é possível visualizar todas as pernas, o tagma sensorial, né, da cabeça, o abdômen, toda a estrutura do tórax, então é denominada dessa forma. Já no caso das coarctadas, um exemplo é a ordem Diptera, que não é possível visualizar nenhum dos apêndices. Por que não é possível? Porque quando elas entram na fase de pupa, esses insetos, né, da ordem Diptera, eles ainda estão dentro do seu último exoesqueleto. Então, não é possível visualizar nenhum apêndice. Bem, vamos aqui para encerrar, para entender como ocorre o controle hormonal, né, para que ocorra essas mudanças morfológicas, né, esse crescimento, esse desenvolvimento e essa metamorfose. Bem, os insetos, né, eles possuem o seu crescimento de uma forma cíclica. E esse controle do crescimento, do desenvolvimento, é através de hormônios que são produzidos em glândulas endócrinas. Como podemos ver aqui, ó, nessa imagem, glândulas protoráxicas. Enfim, já vou explicar melhor essa imagem. Bem, os hormônios mais importantes que vamos conhecer são o hormônio juvenil, que ele ocorre nas larvas, né? É justamente o que mantém as características larvais, as características de um indivíduo mais jovem. E o PPTH, o que é isso? É o hormônio protorácico trópico. E ele é responsável pelo estímulo de mudança no exoesqueleto do inseto, que é através da produção de ecdisteroides nas glândulas protoráxicas, aqui como podemos ver, que vai ocorrer então a mudança, o processo de muda. Então vamos entender melhor aqui o que é esse ecdisônio. É o ecdisteroide mais famoso, mais conhecido. E como que ele funciona? Ele funciona assim: na presença do hormônio juvenil, nós vamos ter o processo de muda. E na ausência desse hormônio juvenil, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o desenvolvimento das características de um indivíduo adulto. Então, basicamente, ele funciona se houver a presença ou ausência de hormônio juvenil. E assim ele vai gerar o crescimento, né, que ocorre através desse controle hormonal. Aqui, como podemos observar, tem a glândula protoráxica. Vamos ter a produção dos ecdisteroides, do ecdisônio. E, como podemos observar, aqui no primeiro ínstar vai ser predominante, vai ocorrer, né, o hormônio juvenil. Então, vai começar a ser produzido o PPTH aqui nessa fase, que é quando vai ocorrer a metamorfose. Aqui nós temos o exemplo de um indivíduo da ordem Lepidoptera, que, enfim, né, ele vai estimular o crescimento das asas, o crescimento da maturidade sexual, e, enfim, é isso. Essa foi a apresentação sobre metamorfose, né, o crescimento, como que ocorre o desenvolvimento dos insetos, os diferentes tipos de desenvolvimento, ametábulo, hemimetábulo e alometábulo, e como o controle hormonal influencia nisso. Agradeço pela atenção, pelo tempo e até a próxima.